Vamos começar mais uma atividade do projeto Ler uma Aventura. Faremos a ficha 25 e o livro de hoje em estudo é Como Era Doce o Meu Rio, de Ivaci e Ieda Oliveira. O rio vinha da nascente de uma fonte bem distante, como todos os outros rios, com uma diferença. Era o meu rio, o primeiro que conheci, o rio da minha infância. Suas águas límpidas desciam a colina, deslizando leve e preguiçosamente entre as pedras, como se brincassem num escorregador. Era rio criança, rio menino, rio alegre, rio saúde. Pouco a pouco, à medida que corria, o rio ia recebendo as águas de outras fontes, todas claras e bem-vindas. Como amigos de jornada iam em frente, o rio e seus afluentes. O rio doce, doce rio, seguindo as curvas e quedas que a natureza e o tempo traçaram. O rio corria, às vezes tranquilo e manso, às vezes rápido, ligeiro, mas sempre útil. Saciava a sede do trabalhador cansado, de ave, pássaro, animais selvagens ou domésticos, sem distinção, sem preconceito. O rio tinha peixes que nadavam livres, até caírem numa rede ou se encantarem por uma isca aparentemente fácil. Assim, sustentava a vida que alimentava outras vidas. E os peixes subiam o rio para a desova, na época da piracema, renovando o ciclo da vida. Mas o rio dava muito mais. À medida que corriam, suas águas desciam com mais força. Alguém teve a ideia de retê-las numa grande represa, uma usina hidrelétrica. Suas águas desciam ainda mais fortes pelas tubulações, fazendo girar as turbinas que geravam energia para mover indústrias, trazer prosperidade, adoçando e iluminando vidas. Rio Doce, doce rio. Lá bem longe em seu caminho havia uma pequena cidade, e o Rio Grande adulto lhe dava água, peixes, alegria e vida. Tudo inocente e puro, como as suas águas. Um dia, alguém ficou tão encantado que confirmou seu nome, Rio Doce. Uma ponte corria sobre o rio, e o rio sobre a ponte. A vida, as pessoas e os carros corriam sobre a ponte. A gente sorria, bebia da fonte, atravessava a ponte e sorria. Brincava na água e afogava as mágoas da infância, sem nada para pensar. Era só fingir nadar. E nada perturbava nossa inocência. Meninos como o rio preguiça. Víamos a vida correr sem pressa no rio doce, doce rio. E as águas corriam como a vida, enquanto o mundo corria sobre a ponte, ignorando a fonte, a alegria e a vida que corriam sobre a ponte. O tempo passava e a gente se alimentava do rio, e em nossa imaginação sem limites sonhava viagens sem conta. Éramos piratas sem rumo, sem barco e sem vela. A gente se divertia e crescia, era feliz e nem percebia. E depois disso tudo, o rio já não era o mesmo. Ao passar pela cidade, em troca de água, recebia esgoto. Pela alegria que trazia e a vida que dava, devolviam-lhe restos, lixo, tudo que era rejeitado ou descartável, plásticos, pneus velhos, latas. Um dia, alguém viu até um sofá tirado ao rio, e as pessoas ainda reclamavam.
quanta poluição! Como fede esse rio! Já não era doce o rio, doce, amargo. E lá se ia o rio, triste, seguindo seu rumo. Parecia não ser mais o mesmo, mas entre uma cidade e outra, como que num milagre, recebia novos afluentes, reagia e se renovava até chegar a outra cidade, onde tudo se repetia: plásticos, móveis velhos, pneus usados e até animais mortos. Poluição, poluição, só poluição. Já não era doce o meu rio doce. Maltratado, enegrecido, envelhecido, quase sem vida, o rio já nem chorava e nem tinha como protestar. Suas águas corriam como lágrimas espessas, mas sua tristeza era sufocada. Até uma tempestade era bem-vinda, pois trazia a chance de afogar as mágoas, a poluição e o mau hálito. Quem mudou? Foi o rio ou fomos nós? O rio não se polui sozinho, por estranho que pareça. É gente que polui os rios, córregos, até o mar. Constrói indústrias e lança nos cursos d'água tudo que sobra e não presta. Destrói as matas ciliares e provoca o assoreamento das margens. Assim, as águas são insuficientes na seca e sobram quando há muita chuva, provocando alagamento e inundações. E os mais prejudicados são os sem teto, os sem chance que vivem em pequenas e grandes cidades às margens do rio e córregos, que eram doces, hoje doces amargos. De cidade em cidade, de poluição em poluição, aproveitando pequenas quedas em sua longa viagem, o rio se apressava e corria mais rápido. Parecia ter pressa de chegar a algum lugar, talvez o mar. E o mar imenso o recebia em seus braços, enormes, com a alegria de quem recebe um filho ausente. Parecia entender todas as dores do rio. E ali ele chorava as suas águas e se derramava na imensidão do tudo. Se desmanchava, se diluía, se envolvia, onde perecia e parecia nada. E eu, que já não sou mais criança, ainda guardo a lembrança do rio, rio alegre, rio menino, e de tanto maltratarem a vida que nele havia. Ao lembrar do rio, já não sorrio. É o doce amargo, ou amargo doce. É a saudade doída do doce tão doce. Meu doce rio, hoje, doce amargo. Que saudade do rio menino, que me viu crescer, da alegria e da inocência do menino eu. Então, em sonho, me vejo um gigante, um super-homem, com superpoderes, transformando num passe de mágica a vida do meu rio, do nosso rio, do rio doce, doce rio, doce, somente doce, doce mel. Fim, acabou a nossa história. Agora nós vamos preencher a ficha 25. Lembre de colocar o título, a data e quem escreveu. Não temos a informação de quem ilustrou, mas você pode realizar a questão 1, 2 e 3. E não esqueça, poste sua atividade no e-class, tá bom? Beijos, tchau, tchau!